Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no encontro de hoje, iremos falar das forças da natureza. Já falei sobre o vulcanismo, já falei sobre os abalos sísmicos e chegou a vez de falar sobre o tectonismo. Então, espero que vocês gostem da aula. Havendo qualquer dúvida, deixe sua pergunta nos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre as camadas internas da Terra. Por que isso? Para que você entenda como se processa o movimento tectônico, é preciso conhecer o interior do nosso planeta, as camadas existentes em nosso planeta, da sua superfície até o seu núcleo. Então, vamos lá. A superfície do nosso planeta é composta pela crosta terrestre, também chamada de litosfera, lito, pedra, esfera de pedra. A crosta terrestre é constituída por rochas e minerais solidificados e apresenta uma espessura média de aproximadamente 35 quilômetros. É bom frisar que é apenas uma estimativa, porque não tem como você fazer uma medição precisa da espessura da crosta terrestre. Então, de acordo com alguns cientistas, nos pontos mais finos, essa crosta atinge algo em torno de 6 quilômetros. Nos pontos mais profundos, essa crosta ultrapassa a cerca de 70 quilômetros. Então, eles estimam em torno de 35 quilômetros a espessura da crosta terrestre. Essa crosta, na verdade, está subdividida em duas camadas. O cial, que é a parte superficial da crosta terrestre, constituída predominantemente por silício e alumínio, e o cima, que é composto predominantemente pelo silício e o magnésio. Essa crosta terrestre está sobre uma camada denominada astenosfera, que para muitos é a camada superior do manto. Então, abaixo da crosta terrestre, nós temos o manto, onde, em razão das elevadíssimas temperaturas, as rochas e minerais se encontram em estado de fusão, formando o magma. Para que vocês tenham ideia, o manto é constituído predominantemente por silicatos ferromagnesianos. Mas, professor, como é possível saber a composição do manto? Através do magma que aflora na superfície durante as erupções vulcânicas. Esse material magmático nós chamamos aqui na superfície de lava. Então, colhendo amostras da lava, é possível você determinar a sua composição química. Abaixo do manto, nós temos o núcleo externo e abaixo do núcleo externo nós temos o núcleo interno. O núcleo, que nós chamamos de NIF, é constituído basicamente de níquel e ferro, onde as temperaturas no núcleo interno, de acordo com estimativas científicas,
alcança cerca de 6.000 graus Celsius, portanto, a temperatura da superfície do Sol. Logicamente que essa classificação das camadas internas do nosso planeta vem de postulados teóricos, porque o homem nunca chegou no núcleo do nosso planeta e nunca chegará, na minha concepção, independentemente de tecnologias futuras, não tem como nós chegarmos no núcleo do nosso planeta. No máximo, talvez cheguemos, à chamada astenosfera. Então vamos lá. Por que nós estudamos isso? Porque para entender o movimento tectônico ou o tectonismo, primeiro é preciso compreender que abaixo da crosta terrestre existe uma camada constituída por rochas e minerais em estado de fusão que, em razão das altas temperaturas, exerce uma forte pressão na crosta terrestre. E é justamente essa forte pressão exercida pelo magma na crosta terrestre é que vai fazer com que essa crosta se frature, dando origem a várias placas tectônicas. Eu vou mostrar aqui no desenho a seguir. Então, observe aqui. Aqui eu coloquei a crosta terrestre representada na tonalidade mais escura e sendo constituída aqui por duas placas tectônicas. A placa A caminhando no sentido à direita e a placa B caminhando no sentido à esquerda. Abaixo aqui da crosta, eu coloquei o magma. Em alguns pontos, esse material magmático forma poderosas correntes de convecção aqui, ó. Ele sobe em direção à crosta terrestre e, posteriormente, ele desce, formando esse movimento de convecção, ascensão e decesso do material magmático. Então, essa violenta pressão que o magma exerce na crosta terrestre, nas áreas onde se processam as correntes convectivas, com o passar dos anos, fez com que essa crosta se fraturasse e permitisse que parte desse material magmático subisse e aflorasse aqui na superfície. Na medida em que esse material magmático ele vai subindo, ele vai empurrando para os lados as placas tectônicas. Então, a placa A sendo deslocada para a direita e a placa B sendo deslocada para a esquerda. E aí nós começamos a entender que essas placas tectônicas, elas se movimentam alguns centímetros por ano, né? Não tem assim um padrão definido. Algumas se movimentam 2, 3, 4 centímetros por ano, outras se movimentam 6, 7, 8, 9 centímetros por ano. Aqui nós temos o planisfério sem o oceano para que vocês pudessem observar os limites das placas tectônicas. Lembrando que as placas tectônicas são porções da crosta terrestre que flutuam, podemos assim dizer, sobre o material magmático. Então, essas placas se movimentam em diferentes sentidos, em diferentes direções, e o que vai determinar esse movimento das placas tectônicas será justamente as violentas pressões que o magma exerce na crosta terrestre. Então aqui nós temos os limites das placas tectônicas, por curiosidade apenas. Esses pontos amarelados indicam atividade sísmica e os pontos avermelhados indicam os vulcões ativos existentes em nosso planeta. E como vocês podem ver, tanto a atividade sísmica como o vulcanismo ocorrem com maior frequência nos limites das placas tectônicas. Isso, inclusive, já caiu inúmeras vezes em concursos. Aqui nós temos
os limites das placas tectônicas. Eu coloquei aqui duas placas tectônicas se dirigindo, se movimentando em sentidos opostos. A placa B, que na verdade aqui é a placa A, caminhando no sentido da direita, houve um erro aqui no desenho, e a placa B caminhando no sentido da esquerda. Então, quando duas placas tectônicas viajam em sentidos opostos e se encontram, nós temos aqui a área do limite convergente. Lembrando que nessas áreas de limite convergente se formam cadeias de montanhas, denominadas dobramentos. Algumas das cadeias de montanhas formadas em nosso planeta começaram a ser soerguidas no início da era Cenozoica, que para muitos começou há cerca de 65 milhões de anos atrás. Então, esses dobramentos, que são chamados modernos, constituem cadeias de montanhas formadas em limites convergentes de placas tectônicas, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, as montanhas rochosas na América do Norte, os Alpes no sul da Europa, a Cordilheira do Himalaia no sul da Ásia, a cadeia do Atlas no noroeste da África, são os exemplos mais comuns de dobramentos modernos citados. O outro tipo de limite nós chamamos de divergente. Então, faz lembrar aquele primeiro desenho, onde eu representei a corrente convectiva do magma. Então, aqui nós temos o material magmático subindo e exercendo uma violenta pressão na crosta terrestre. E é justamente essa violenta pressão que faz com que as placas acabem se deslocando em sentidos opostos. A placa B indo para a direita, a placa A indo para a esquerda. Professor, esse material magmático, quando emerge aqui na superfície, ele vai se solidificar, formando uma outra placa tectônica? Sim. Com o passar de milhões e milhões de anos, nós temos a formação de uma outra placa tectônica aqui, com certeza. Então, isso ocorre porque essas duas placas estão se afastando, A e B, e esse material magmático que chega à superfície da crosta terrestre, independentemente de estar em áreas de terras emersas ou submersas, ele vai se solidificar, se transformando em rochas que começam a construir uma nova estrutura de placa. Então, para que vocês tenham ideia, se esse material magmático ele está aflorando aqui na superfície, deslocando as placas A e B, com o passar dos anos, essa pressão irá diminuir. Correto, isso aí não tenha dúvida. Chegará um dia em que nós teremos uma relativa estabilidade ou uma estabilidade plena na crosta terrestre do nosso planeta. Aqui nós temos um outro limite, que nós chamamos de transcorrente ou transformante. Aqui eu coloquei a placa A nessa tonalidade mais escura aqui e a placa B nessa outra tonalidade. Os limites transcorrentes ocorrem quando duas placas tectônicas se movimentam nesse sentido. Ou seja, observem o movimento que eu estou fazendo com os braços. Então, na verdade, as placas não estão se encontrando e nem se afastando, apenas estão uma roçando na outra. Nos limites transcorrentes também podem ocorrer a formação, não só podem, como ocorre a formação de vulcões e também abalos sísmicos. Nós temos uma aula gravada exclusiva sobre abalos sísmicos. Lembrando que os abalos sísmicos, as vibrações naturais que ocorrem na crosta terrestre, resultam principalmente
das áreas de convergência e transcorrência de placas tectônicas. São estas, portanto, as áreas do planeta mais expostas à ocorrência de fortes abalos sísmicos. Nós temos, por exemplo, movimento transcorrente ali no Mar das Antilhas, inclusive sendo este responsável pelos terremotos que, vez por outra, acontecem lá no Haiti e outros países da região. Nós temos limite transcorrente, por exemplo, na falha geológica de San Andreas, que corta o oeste dos Estados Unidos e separa a placa norte-americana da placa do Pacífico. São alguns exemplos de limites transcorrentes ou transformantes existentes em nosso planeta. Aqui nós temos, pulando aqui, o tectonismo de dobras. A formação de um relevo tectônico de dobras decorre do deslocamento horizontal de duas placas tectônicas em sentidos opostos em limites convergentes. Então, o que acontece? Aqui nós temos a placa B, aqui nós temos a placa A. Mais uma vez aqui, placa B e placa B, não, está errado aqui, é placa A e placa B. Então, o que acontece aqui? Então, você vai ter, na área de convergência de duas placas tectônicas, a placa de maior densidade, ela vai começar a mergulhar. Observe como o ponto dessa placa amarela está penetrando no material magmático, numa área que nós chamamos de zona de subducção. Então, repare, na medida em que essa parte da crosta penetra no magma, uma região de alta temperatura, as rochas irão se fundir e vão se transformar em lava, em magma. E aqui você vai ter a placa de menor densidade sobrepondo a placa de maior densidade. Então, para que ocorra um movimento tectônico de dobras, é preciso, em primeiro lugar, que as rochas superficiais sejam sedimentares, pois estas rochas apresentam plasticidade. Então, os dobramentos ou cadeias de montanhas formadas através do tectonismo de dobras deriva das violentas pressões que o magma, que horizontais são exercidas em rochas sedimentares. Então, quando essas rochas sedimentares são expostas a violentas pressões horizontais, elas se dobram, formando cadeias de montanhas. É como se você pegasse um pedaço de papel, vou representar aqui para vocês. Então, aqui, suponhamos que essa folha de papel ofício venha a ser constituída por rochas sedimentares. Vou pressioná-la horizontalmente. Olha a convergência. A mão direita representando a placa A, a mão esquerda a placa B. Então, na medida em que as rochas sedimentares são submetidas a violentas pressões horizontais, elas se dobram. Por que elas se dobram? Porque as rochas sedimentares possuem plasticidade. Então, todo material que possui plasticidade, ao ser submetido a violentas pressões horizontais, ele irá se dobrar, formando cadeias de montanhas. É dessa forma que surgiram a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes e por aí vai. Aqui nós temos, para mostrar a vocês, uma imagem inequívoca das rochas em camadas dobradas. Aqui, ó. Não sei se está sendo possível vocês perceberem que essa estrutura rochosa, formando aqui uma cadeia de montanhas, repare que as camadas estão dobradas. Aqui, ó. Olha a representação do dobramento. Estão dobradas por quê? Porque essas rochas são sedimentares e sofreram violentas pressões horizontais se dobrando nos últimos milhões de anos. E aqui nós temos
uma outra forma de relevo tectônico que nós chamamos o relevo tectônico de falhas ou fraturas. Enquanto que no relevo tectônico de dobras, as rochas são submetidas a violentas pressões horizontais e, por serem sedimentares, apresentam plasticidade e, por apresentarem plasticidade, se dobram, aqui no relevo tectônico de falhas ou fratura, na verdade, a crosta terrestre está sendo submetida a violentas pressões verticais. Então, em alguns pontos onde essas pressões superam a resistência das rochas que compõem a crosta terrestre, essa crosta se fratura, dando origem ao que nós chamamos de falha ou fratura, que são essas linhas pretas que separam esses blocos da crosta terrestre. Por que eu coloquei em cores diferentes? Para mostrar a vocês que em alguns pontos essa crosta será soerguida, ou seja, esses blocos que compõem a crosta terrestre serão soerguidos. Em outros pontos nós teremos o movimento no sentido contrário, aqui, ó. Isso está relacionado ao que nós chamamos na geologia de movimento isostático ou equilíbrio isostático. Então, se você tem em alguns pontos da crosta terrestre blocos sendo soerguidos pelo movimento tectônico de falhas ou fraturas, em outros pontos nós teremos a acomodação do terreno. Por exemplo, no sul da Península Escandinava, pega lá Noruega, Suécia, você está tendo soerguimento, levantamento do terreno. Na região que forma os Países Baixos, você está tendo a acomodação do terreno. No nordeste da Grã-Bretanha, o terreno está subindo. Então, isso nós chamamos de equilíbrio isostático, porque a crosta terrestre tende a buscar um equilíbrio. Então, se você tem blocos da crosta terrestre sendo soerguidos em alguns pontos, com certeza, em áreas próximas, nós teremos blocos da crosta terrestre afundando através desse movimento de equilíbrio isostático. Então, o movimento tectonismo de falha ou fratura, ele deriva das violentas pressões verticais que o magma exerce na crosta terrestre, em rochas rígidas, aquelas rochas que, quando submetidas a violentas pressões, se fraturam, dando origem às falhas ou fraturas. E tais pressões verticais serão responsáveis pelo soerguimento de porções da crosta terrestre. Todavia, em áreas próximas, nós teremos a acomodação de outros blocos da crosta terrestre, formando um movimento de equilíbrio isostático. E dessa forma também, nós temos a formação ou a origem de alinhamentos serranos e até mesmo algumas cadeias de montanhas, que não se formam, nesse caso, pelo movimento orogenético de dobras, e sim pelo sistema de falhas e fraturas. Aqui eu vou mostrar uma imagem de satélite. Aqui é a região que pega São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui essa faixa mais clarinha, essa mancha mais clara aqui, é a região metropolitana de São Paulo. Aqui nós temos a Baía da Guanabara. Essa faixa aqui é a região metropolitana do Rio de Janeiro. O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Aqui você tem a Serra da Mantiqueira e aqui você tem a Serra do Mar. E aqui no meio, nessa tonalidade mais clara, você tem o Vale do Rio Paraíba do Sul. Então, o Vale do Rio Paraíba do Sul é uma fossa tectônica, ou seja, uma área que afundou há milhões de anos atrás, quando tivemos o soerguimento da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. Repare que aqui no meio a estrutura do terreno afundou. Então, um exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, aqui na região sudeste, um exemplo bem clássico de tectonismo de dobras ou fraturas se faz presente aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo,
com o exemplo do Vale do Rio Paraíba do Sul, que está entre as Serras do Mar e da Mantiqueira, sendo assim um exemplo clássico de fossa tectônica. Lembrando que as partes mais altas de um relevo tectônico de falhas ou fraturas, nós denominamos de host. Então, moçada, o tectonismo é esse movimento lento, é considerado o movimento mais lento que se processa na crosta terrestre. É um movimento lento e duradouro, porque o tectonismo ele se desenvolve no transcurso de milhões e milhões de anos e passa desapercebido por nós que vivemos tão pouco. Então, para analisar esse movimento tectônico, os cientistas, através dos seus estudos, conseguem buscar as provas que são necessárias para poder demonstrar a existência de um movimento que é formador das principais paisagens de relevo existentes em nosso planeta, porque através dessa violenta pressão que o magma exerce na crosta terrestre, é que nós teremos o fraturamento da crosta, a movimentação das placas nos sentidos horizontal e vertical, e em função dessa movimentação das placas e dessa pressão que o magma exerce na crosta, ocorrem os abalos sísmicos e se formam os vulcões ativos em nosso planeta. Moçada, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixe os seus comentários, que eu terei o máximo prazer de atendê-los. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!